essa informação é cabulosa, porque com dinheiro público dá para fazer muita coisa, sobretudo pagar um honorário a você mesmo. Quer saber essa história? A gente te conta aqui no Faroeste Brasileira. O Ministério Público solicitou ao Tribunal de Contas da União investigar sobre a participação da ministra da Cultura, Margareth Menezes, em um bloco de carnaval. Mas por que esse pedido de investigação? Porque a empresa organizadora do bloco possui projetos autorizados pela Lei Rouanet que dependem do Ministério da Cultura, gerando, obviamente, suspeita de conflito de interesses. Margareth Menezes recebeu R$290 mil pela apresentação. Embora a Comissão de Ética Pública tenha autorizado apresentações remuneradas sem recursos federais, a contratação por empresa com interesses diretos no Ministério levanta questionamentos sobre imparcialidade. A assessoria da ministra defende que a participação atendeu às exigências éticas e legais com recursos de outras esferas e cláusulas contratuais, proibindo verbas federais e que casos similares já foram arquivados. Ou seja, como anteriormente teve falcatrua, então podemos continuar com a falcatrua. Eu me pergunto de verdade, tem shows que são muito bons, que chamam a atenção de muita gente e, consequentemente, tem um custo maior ou um preço maior, mas aqui entra claramente a diferença entre preço e valor. Preço é uma coisa, valor é outra coisa. E quando você vê um grupo de música e paga R$290 mil, pô, legal. Agora, a ministra não deve ganhar mais de R$46 mil por mês. Eventualmente, como muitos ministros, secretários, tem um lugar no conselho da PQP que ninguém sabe o que faz, mas é mais uma graninha que todo mês vai. Agora, R$290 mil para colocar o corpicho num bloco de carnaval, para cantar 4 ou 5 músicas, mesmo que seja 1h30, me parece muito desproporcional. Comece contigo. Olha, coincidentemente eu estava em Salvador, período que passou esse bloco chamado Os Mascarados e vi o desfile da ministra, pelo menos uma parte dele, do ângulo. Você é masoquista também, é? Pois é, às vezes você está lá, para quem conhece o Carnaval de Salvador sabe, tem algumas coisas que você gosta, algumas coisas que você tem que ir engolindo ali, no meio do processo passou o bloco Os Mascarados, exatamente este bloco que recebe recursos, captou recursos aí para alguns projetos da Lei Rouanet. O interessante aqui é o seguinte, primeiro, há um nítido, na minha opinião, há um nítido conflito de interesse. A ministra da Cultura desfila num bloco cuja empresa busca recursos através de uma lei que a própria ministra comanda a pasta que libera ou não, enfim, que fiscaliza ou não o uso desses recursos. Essa empresa já havia conseguido um patrocínio pela Lei Rouanet, vamos assim chamar, antes da Margareth Menezes. Mas pós Margareth Menezes virar ministra, ela não só conseguiu como conseguiu 6 contratos via Lei Rouanet. Então, ou seja, aumentou significativamente o número que esta empresa, que opera este bloco chamado Os Mascarados, onde a ministra cantou, desfilou, sei lá qual é o nome que dá, conseguiu aumentar muito o número de patrocínios via Lei Rouanet. E nesse caso específico, ela recebeu dinheiro e esse dinheiro, R$290 mil, foram pagos para o cachê da cantora Margareth Menezes e dos músicos que estavam lá. Eu acho que aí há um grande conflito de interesse. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República não vê esse conflito de interesse, mas nesse governo ninguém vê nada, o presidente não sabe de nada e está só viajando, gastando dinheiro público, mas eu acho que aí talvez há espaço para o Congresso Nacional se manifestar através de legislação específica para poder colocar uma regra muito mais clara sobre o que pode e o que não pode. Porque para o funcionário público, se eu não estiver enganado, talvez o Caiva não possa me corrigir aqui, porque ele é advogado, presentes não podem passar de R$20, ou são metade do salário mínimo para um funcionário público. Agora, imagina você ser um fiscal da Prefeitura da cidade de São Paulo, que fiscaliza determinadas obras ou determinados estabelecimentos, participasse de eventos por quem ele fiscaliza. Não fazia nenhum sentido para nós, ia ser óbvio que ele estava recebendo alguma coisa. Já no caso da ministra de Estado, a Comissão de Ética Pública da Presidência da República não vê nenhum problema, está tudo certo, pode continuar. Para mim é uma grande bandalheira e o Congresso Nacional poderia colocar um ponto, colocar o dedo no papel do Congresso, fiscalizar os atos do Poder Executivo, mas o Congresso Nacional atual é muito ruim. Eu cobro muito menos do que isso para fazer um show.
Olha aí. Tem show que eu vou de graça Pessoal mesmo. dos blocos, os mascarados. Tem jogo que aqui. eu pago por aí também. É mais barato. Vai pelo dinheiro do busão? Lógico, eu vou pelo sanduíche, o refrigerante, para não fazer nenhuma Mas o Segré canta muito bem, porque eu já tive a oportunidade de ir em pelo menos 3 shows do Segré. Canta bem mesmo. Muito obrigado. Todo mundo foi aqui, o Suano dançou com o Marcílio. Só fazer um Dançou com o Marcílio, professor? Hoje foi beijinho aqui no Coronel. Você vê aqui. Deixa eu fazer um comentário. Uma das alegações dele é que ela é uma cantora reconhecida nacional e internacionalmente. Pelo amor de Deus. Eu não conhecia até ser ministro. Eu não conhecia até ontem. Pra ter noção, porque eu não vejo o que ela faz. Agora, se é pra comparar em termos... Não é bajulação não, Segredo. Cara, você canta muito. Agora eu fico imaginando, se ela ganha 290 mil pra entrar num bloco e fazer de conta que tá cantando, imagina quanto você deveria cobrar. Então, Caivano, vamos cantar? Se eu soubesse, eu até iria. Olha só, né? Quem poderia imaginar que mais uma vez essa ministra estaria envolvida em algum tipo de problema, né? Já tem vários aí que pesam no currículo dela. Aliás, ela já chegou de maneira controversa, né, para esse ministério. Mas eu defendo aqui o seguinte, os parlamentares, eles estão lá na Casa Legislativa, certo? Certo. Então, em tese, eles devem legislar. Acontece que legislar não significa única e exclusivamente criar novas leis. Vocês podem revogá-las. Vocês podem criar outros tipos de legislação. E essa lei Rouanet, ela não deu certo. A essência dela, a ontologia, a moral que há por trás disso, que seria de beneficiar a cultura, partindo-se daquele pobre artista que está lá nos rincões para conseguir ascender. Cara, eu tô junto, tô dentro 400%. Sim. Agora, não é gastando dinheiro com esse tipo de artista que você vai desfazer este problema cultural. Então, fomenta concursos para artistas onde eles estão, nos municípios, que é onde as pessoas vivem. Mas vocês não têm coragem, né? Mas fica a dica. Mas sabe que interessante isso? Eu lembro que no governo Bolsonaro tinha um limite e a prioridade era para aqueles artistas que não tinham divulgação pública. Por isso que foi tão controverso. Porque uma pessoa que é conhecida internacionalmente não precisa de dinheiro. Se o público não gosta, não paga. Se a empresa quer patrocinar, que patrocine, somos contra. Eu fiz a minha peça de teatro e eu banquei tudo. Exato. Por quê? Que culpa tem alguém de que alguém tenha vontade de ser artista? E aí vou repetir uma fala do Milei. Se o artista precisa de recurso público para fazer a sua arte, não é artista, é funcionário público. Porque é dinheiro público.